Senhor chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Cunha, a quem então eu peço licença para nós iniciarmos o período de debates. Antes disso, eu quero agradecer a gentileza do convite, me sinto honrado pelos painelistas, pela presença, tanto nós aqui no Rio de Janeiro, como também em forma virtual, pelos irmãos da Argentina, destacando que o tema Zopacas, Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, sublinha, a meu modo de entender, somente para contextualizar, um sentido de urgência, para que, de fato, os interesses sul ou do sul global sejam efetivamente atendidos. O tempo das retóricas, das narrativas, deve ser superado na brevidade possível. Essa mensagem veio de um seminário de quase um mês que foi realizado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aqui do Brasil, sobre o tema Defesa, Segurança e Desenvolvimento Nacional. Segmentos importantes da ciência, do mundo político, de questões ambientais, energéticas, sublinham que questões geopolíticas extra-opacas têm um potencial muito elevado de trazer para a nossa área dificuldades extremas. Isso, infelizmente, nós já estamos presenciando. Foi mencionado questões de segurança, tanto em ponto de vista terrestre como marítimo, devido à inexistência de oportunidades. Inexistência de segurança, tanto do ponto de vista safety como security. Essa realidade vai se acentuar, tem uma tendência de ser acentuada, por exemplo, a questão tecnológica. Existe um bloqueio tecnológico, fato. Essa questão de impedimento do acesso ao conhecimento marginaliza os países do sul global. Tende a permanecer no atual status que nos encontramos. Então, não é uma questão de Zopacas, é um modismo. Ela é fundamental para que nós possamos ampliar a capacidade de influência nos nossos próximos destinos, nas nossas navegações a futuro. Então, a questão interna de atribuição de relevância política em cada um dos países é muito importante. Porque se não houver atribuição de prioridade política interna, dificilmente o será do ponto de vista externo. Nisso, evidentemente que a diplomacia tem um papel fundamental, trazer a informação com as cores devidas, sem sobressaltos, que não é o caso, mas com a seriedade que o tema exige. A quarta revolução industrial, que todos mencionam, a reindustrialização, a neoindustrialização, o impacto do ChatGPT, da inteligência artificial nas opacas, é muito forte. Quais são os desdobramentos dessas tecnologias na questão de emprego, em safety e security? É alijamento de cidadãos das opacas, que estará subempregos. Aquele pescador que nós vimos com Marlim, sofrendo as consequências, que é o único sustento que ele tem, uma pesca artesanal, frente a potências que possuem capacidade de satélite, capacidade acústica, sonar, tripulações,
amparo em normas internacionais. Então, essa questão interna de atribuição de prioridade é muito relevante. As OPACas têm que subir de nível internamente, a realidade dos fatos. E aí nós vamos ter as consequências nas relações internacionais, porque os países atribuindo prioridade vão também trazer prioridade no mundo exterior. Existem, Alexandre Dumas, naquele famoso romance dos Três Mosqueteiros, ele, se não me falha a memória, um por todos, todos por um. É mais ou menos isso. Nós temos que superar dificuldades internas de relacionamentos para alcançar o objetivo maior, que é a fortalecer o graveto juntado, se transforma num tronco bastante forte de madeira. Então, considerando que as OPACas nos unem, sob qualquer circunstâncias, eu diria que nós temos que ter a semelhança da indústria 4.0, nós temos que ter relacionamentos institucionais 4.0, dinâmicas intensas. Não se pode mais esperar em questões de decisões tardias, periculum in mora, ad aeternum, porque um dia a situação se resolverá. Não se resolverá, ficará mais grave. Cito um exemplo. Um navio abandonado, com carga de petróleo, questões judiciais internacionais, nacionais, até que um dia o navio naufraga, afunda, contaminação ambiental. Quem paga a conta? Qual é o polo passivo? A sociedade do país que seja. E como é nos oceanos, todos que são banhados pelas correntes marítimas. Porque, como foi bem dito em vários trechos das palestras que eu assisti no painel 3, é um ser vivo. Tanto os painelistas todos mencionaram isso direto ou indiretamente. O planeta Terra é um ser vivo. O Atlântico Sul, ele transfere benefícios e situações desastrosas para cada um. A contaminação ambiental que nós tivemos com o derrame do óleo, certamente transmitiu para outros países, por mais esforço que nós fizemos, e nós fizemos muito esforço, transmitiu tristezas para os outros países das OPACas. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra ao diplomata da Argentina, o senhor Guillermo Carmona. Por favor. Muchas gracias, almirante. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí participar en esta ocasión en representación de la Cancillería Argentina. Quiero felicitar a la Armada de la República Federativa del Brasil por la convocatoria y organización de este importante encuentro y saludar desde aquí, desde Buenos Aires, a las representaciones de los distintos países. Muy especialmente quiero hacerle llegar nuestros saludos y felicitaciones también a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y del Ministerio de Defensa de Brasil. Destaco también la importante presencia aquí de los integrantes de la coordinación del área marítima del Atlántico Sur, de CAMAS, una experiencia que valoramos muchísimo y que nuclea a la Argentina, a Uruguay, a Brasil, al Paraguay, en un esfuerzo común que ha sido muy bien descrito por el almirante Valli en su intervención anterior. Y saludo también muy especialmente a los representantes, además de los que representan a los países hermanos de Sudamérica, también a los representantes de los países hermanos de África que han participado. En primer lugar, quiero destacar la importancia de que durante este año, en el mes de abril, hayamos podido retomar la dinámica de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Ustedes saben que se concretó este año.
que esse ano foi completada a reunião ministerial e depois de 2013 as reuniões ministeriais não foram realizadas mais, mas no Cabo Verde essa reunião foi celebrada e foi uma ocasião realmente muito importante para dar novo impulso e revitalizar a área de paz e cooperação do Atlântico Sul como um mecanismo que nos une, que nos integra aos países da América do Sul e da África, com portas no Atlântico Sul. Eu fui testemunha e fiz parte da ação de reconvocar a reunião de ministros. Nós fizemos 3 encontros nas Nações Unidas com os embaixadores do Brasil, do Uruguai, do Cabo Verde e da Argentina, para poder propiciar a reunião que foi realizada em abril desse ano no Cabo Verde. Esse trabalho em conjunto que nós realizamos, né, com os países que já mencionei, tem dado frutos, porque o encontro de Mindelo foi realmente uma ocasião importantíssima para poder retomar a dinâmica da área de paz e cooperação desde uma perspectiva integral e também integradora, ou seja, uma perspectiva que possa abordar os diferentes assuntos, as diferentes problemáticas que nós compartilhamos como estados que têm um litoral marítimo sobre o Atlântico Sul. Eu gostaria de destacar que nessa reunião de Mindelo, nós conseguimos debater assuntos como a governança global, o desarmamento, a paz, a segurança, a defesa, o desenvolvimento, que inclui também aspectos econômicos e financeiros, e os assuntos vinculados ao desenvolvimento sustentável e à mudança climática. Também o crime transnacional. Esses foram alguns dos aspectos que conseguimos debater e chegou-se a uma declaração que eu considero que, devido ao seu conteúdo transcendental, é importantíssimo que ela esteja presente e seja uma referência de quais são os acordos dos países do Atlântico Sul. Estamos com problema de... Desculpem, tem um problema de som, mas retomamos. E isso acabou sendo um plano de ação, que eu acho que é muito importante que a gente leve em conta, que envolveu, de uma forma muito específica, linhas de ação relacionadas com a cooperação em termos de ambiente e de conservação dos recursos marítimos e aí também com aspectos relacionados com os recursos oceânicos marítimos, desde uma perspectiva da conservação. Também a incorporação da cooperação com relação ao transporte aéreo e marítimo no Atlântico Sul e a cooperação com relação à segurança marítima, a cooperação na área de imprensa e também o que tem a ver com o combate transnacional do crime organizado e o desenvolvimento de capacidades e a cooperação entre universidades dos países que compõem a área de paz e outros aspectos relacionados à tecnologia de informação e de comunicação, além de outras áreas de cooperação que também foram definidas. Esta perspectiva que integra e que aborda os temas da paz e da segurança também envolve um olhar que tem a ver com o aspecto científico marinho, a conservação dos recursos marinhos e também um olhar que tem a ver com os atores chaves das universidades e que nos apresenta a possibilidade de que, como falava o almirante na sua introdução, que nós possamos passar ao campo dos fatos, não só das formulações teóricas ou abstratas, mas sim que possamos passar a uma cooperação específica. E eu gostaria, então, de destacar que no marco da Resolução 4111, justamente criou-se as OPACAs
E a gente conseguiu transitar todos esses anos justamente devido ao compromisso das armadas dos diferentes países numa cooperação mais efetiva. E nós aspiramos a que isto possa ser desenvolvido nos próximos anos com maior ênfase ainda. E eu também quero destacar que em Mindelo nós destacamos que no ano 2026 nós vamos comemorar os 40 anos da criação das OPACAS. Brasil, de uma forma muito generosa, ofereceu sediar esta próxima reunião das relações exteriores, e eu não tenho a menor dúvida de que vai ser uma ocasião muito especial para poder avaliar os avanços que nós tenhamos conseguido levar adiante com relação a todos os pontos envolvidos. Eu gostaria de destacar que as OPACAS possibilita também ter um âmbito de articulação e de integração entre os países sul-americanos e africanos, ou seja, não é somente um mecanismo propiciado pelas Nações Unidas, com o patrocínio das Nações Unidas, mas trata-se também de uma iniciativa que surgiu dessa confluência regional entre os países sul-americanos e africanos. E também gostaria de destacar que as OPACAS abre a possibilidade de ter uma cooperação bilateral e potencializar ainda mais essa cooperação. A Argentina e o Uruguai têm uma longa experiência de articulação com relação ao que nós denominamos a Frente Marítima do Rio de la Plata, que é um mecanismo consolidado que tem uma longa tradição. E também os argentinos temos a enorme satisfação de ter conseguido concretizar num encontro realizado pelo presidente da Argentina e do Brasil, que foi feito esse ano, e no qual se materializou o diálogo oceânico entre Argentina e Brasil. Nós conseguimos levar adiante isto dentro do marco geral que nos oferece as OPACAS e que favorece a integração regional entre países africanos e sul-americanos e que favorece também as articulações bilaterais com muita mais força e energia. E nós valorizamos tudo isso enormemente. Para frente, nós temos um desafio que é o de acompanhar a iniciativa do Brasil com relação à nova resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e nós vemos com muita satisfação que o Brasil tenha tomado essa iniciativa para que, com uma nova resolução, nós consigamos potencializar ainda mais as OPACAS. E eu não posso terminar sem me referir a que a área, as OPACAS, existem fatores nela, fatores disruptivos dos nossos esforços de paz e cooperação. E eu quero, na representação do governo argentino, manifestar uma vez mais a nossa preocupação com relação ao processo de militarização que o Reino Unido desenvolve nas Ilhas Malvinas, justamente no centro do Atlântico Sul, no coração do Atlântico Sul. Eles têm uma presença militar que já foi assinalada como um fator que gera preocupação, não só por parte da Argentina, mas também por parte de outros países do nosso continente latino-americano, os países do Mercosul, da CELAC, e que também foi reforçada com outras manifestações da área de cooperação do Atlântico Sul. E nós esperamos que o Atlântico Sul esteja num processo no qual se fale de uma ação de desmilitarização e que o Atlântico Sul seja uma área de paz e de cooperação e uma área na qual a gente possa delimitar a resolução de tensões que provêm de outros lugares do planeta. E acreditamos que é muito importante que o esforço compartilhado seja um esforço
que não somente possa dar lugar a uma cooperação muito importante com relação aos temas que eu já mencionei, mas que esse mecanismo também nos permita visibilizar perante o mundo situações que não concordam com a natural vocação de paz e cooperação que temos os países que integram as OPACAS. Queremos, então, agradecer a solidariedade expressada pelos países das OPACAS com relação às Malvinas e reafirmar a nossa vocação de continuar contribuindo, a partir da República Argentina, não só para a consolidação desse mecanismo, mas também para que sejam cumpridos os objetivos que nos propusemos. Um grande abraço para todos. Le agradecemos la brillante intervención Guilherme Carmona, que nos traz, entre vários aspectos importantes, aí eu vou fazer mais uma brevíssima inserção e abrir a palavra à mesa, aqueles que quiserem fazer alguma colaboração. Primeiro, evidentemente que não se pode abordar uma síntese, mesmo que abreviada, todas as belas e oportunas palavras que foram efetuadas, mas com relação à concretização. Ele usou uma expressão muito própria, que é tempo de los hechos, ou seja, os fatos. Vamos ao concreto. Quais seriam, na opinião dos senhores aqui à mesa, alguns fatos concretos que poderiam contribuir na brevidade para que a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul seja fortalecida? Vamos começar pela ordem alfabética. Camarões. Okay, I'll try this time to speak in English. Ok, agora eu vou tentar falar em During my inglês. exposé, Durante a minha I say that the world is changing. Africa mudando, is a changing, África está especially mudando, sub-Sahara especialmente countries. os países subsaarianos. When I say E it, quando I eu mean falo we isso, need eu quero dizer to que nós define precisamos a new way and a definir new uma kind nova of forma cooperation de cooperação the entre country of West Africa a and our partners. África Ocidental e Cooperation as between OPACAS. North Cooperação and South entre Norte is in e trouble Sul, today. que hoje está tendo When I say problemas. it, I will Quando not eu falo develop isso, eu because não everyone estou understand falando, what mas todos vão I'm saying. entender o que eu estou Cooperation dizendo. between Cooperação North and entre South, Norte between e North and the Sul, country entre Norte Sub-Sahara e zone os of países Africa da is área very difficult subsaariana na África. Isso é muito So, difícil para we mim. are in Então, need nós of a new kind precisamos of ter uma nova South-South forma cooperation de cooperação in Sul-Sul win-win e uma perspective. relação ganha-ganha. And to achieve E that, para alcançar we isso, can just turn nós our head to precisamos Zopacas and olhar say, para as "Hey, guys, OPACAS e dizer: what are we olá, doing? o que nós estamos it possible fazendo? É To possível grow in terms of crescer cooperation? Is it em possible termos de to cooperação? intensify É possível our cooperation? intensificar a nossa I told cooperação? you that Eu te from falo Cameroon to que here, I dos traveled Camarões até around aqui, 22 eu or viajei 23 mais ou hours. menos 23 horas. And from E Guana to São de Paulo, Iguana para it's São just Paulo é 5,000 simplesmente kilometers, 5.000 5 hours quilômetros, 5 of horas airplane, and we are in São Paulo. para Why chegar em São is Paulo. it Então, por not que possible que não today é possível to have hoje a direct link de ter esse airplane link between aéreo Brazil entre or Brasil Argentina ou to Douala or to Argentina para Cameroon? Douala Because I'm from Central Africa, e de algum lugar na but África my para country cá? Mas o is meu just país at the é middle of the somente Gulf no of Guinea. meio So do Golfo Cameroon da can be Guiné. kind Então, Camarões of pode hub ser uma espécie de um for air hub transportation para o transporte between the aéreo country of South Africa, entre of países Central da Africa, África and the no country, Sul the major e country of os Zopacas países zone, da South área Atlantic, Argentina, Zopaca, uh, como Uruguay Argentina, and Uruguai Brazil. e Why is Brasil. not possible? Por que não é possível? We want Se to make more security queremos is to ter securize mais what? segurança
E para assegurar o Traffic quê? for others country, Tráfego traffic para from the north to outros south, países, do norte or para o traffic sul, from ou south tráfego to do south. sul para o If there sul. is no traffic Se from não south tem to south, tráfego what do are we sul para o making sul, here? o que nós estamos What is fazendo our aqui? goal Qual é o here? nosso We objetivo are aqui? in need of a Nós new kind of precisamos ter cooperation, uma nova forma de concrete cooperação, cooperation, as uma the moderator cooperação said, between the concreta country entre of o West país Africa, Central Africa, da and the África country Ocidental of Zopacas. e os And países das opacas, opportunity e of the oportunidades political situation também today de is the best considerar one. We are as melhores not, or I'm not oportunidades. sure, Eu it's não my tenho opinion, it's not certeza, the porque é opinion minha of my country, opinião, it's not a political não opinion, it's uma just an opinião intellectual política, perspective. é a minha I am not perspectiva. sure that Eu não the tenho citizens of certeza our de que zone os cidadãos will de continue Oazon vão tomorrow to continuar deal with the amanhã North. a lidar com isso. They are in need of the Eles South-South cooperation. precisam We dessa are in cooperação need of South-South sul-sul. cooperation. Nós precisamos dessa cooperação In the sul-sul. perspective E of na Zopacas, perspectiva das opacas, something need to be done, alguma coisa precisa ser something feita, can be done. alguma That's why we coisa are here. tem que ser feita. Por isso que nós estamos aqui. Obrigado. Ainda a intervenção do nosso diplomata Guilhermo e também do nosso irmão camaronês, podemos pontuar como iniciativas concretas ampliar a cooperação de alunos das escolas militares, das três forças, mas também ampliarmos a cooperação científica em centros de pesquisa. Podemos ampliar nas formações acadêmicas de professores, no campo das artes, porque se não houver, e eu vou esgotar o assunto, também do ponto de vista bilateral, que foi bem apontado pelo senhor Guilherme Carmona, é muito importante que, se nós esperarmos o acordo de tantos países das opacas, os temas bilaterais, sendo somados, eles levarão ao fortalecimento do todo. Essa proposta efetuada, ela deve ser considerada. Argentina, Camarões, Nigéria, Brasil, Brasil, Argentina, e isso vai se somando. E como Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, na nossa Constituição está previsto também, e isso pode ser inserida no contexto das opacas, a solução de controvérsias por meios pacíficos. E são importantes instrumentos que minimizam as possibilidades de outras situações que causam desconforto para todos, inclusive e principalmente para as opacas, ademais dos problemas que nós existem, os desafios internos, aqueles outros que podem ser importados. Passo a palavra, então, ao professor William e depois ao diplomata brasileiro, por favor. Obrigado pela oportunidade. Estava entendendo que estamos buscando ações objetivas, né, para passar dos discursos às questões práticas de implementação, né? Acho que, havendo a vontade, como parece haver, né, pelo menos de setores que estão mais próximos dessa discussão, uma providência importante é a obtenção de recursos, né? Porque, às vezes, a transformação de ideias e vontades, ela termina sendo obliterada pela inexistência de fundos mínimos, né, para determinadas iniciativas, né? Avançar nas sementes de institucionalização que foram lançadas lá na reunião ministerial, em Mindelo, também acho que pode trazer um efeito bastante benéfico e rápido, né, pela simples formação de algum canal ágil de contato entre esses representantes dos países, né?
algum, a questão dos POC, né, dos pontos de contato, e é preciso ser fácil falar com esses representantes, enfim, fazer contatos com países que nos são muito distantes, né? E fisicamente e às vezes também do ponto de vista cultural. Uma outra ideia que surgiu aqui hoje, que também me parece bem positiva, uma vez criado o canal de comunicação, eu imagino que essas são providências de baixo custo, a formação de algum grupo de trabalho que possa ativar uma relação de conversação, de contato e de comunicação entre os estados, ainda que seja parcial, um número menor de países, né, partindo aí também do que foi dito agora de questões bilaterais, né, a partir das partes evoluir para influenciar o todo, né? Bom, acho que esse seria, no primeiro momento, algo que poderia ajudar a alavancar nisso. As outras cooperações também podem vir na sequência, né, a questão cultural e da cooperação científica, em geral, até essas são os primeiros campos em que, nas relações estabelecidas entre Estados, se procura desenvolver os relacionamentos, né? Mas, então, eu fico por aqui, deixando como sugestão investir mesmo nessas questões que eu falei, né? Avançar nas sementes que foram lançadas lá em Mindelo. Obrigado. Essa questão científica é importante, porque os países do Sul, eles sofrem de um problema chamado doenças negligenciadas. Os países da África e da América do Sul, algumas doenças, não há interesse das grandes empresas farmacêuticas em tratarem do tema. Então, ou nós vamos tratar, nós, os opacas, recame científico, ou vamos sofrer as consequências. Eu passo a palavra ao diplomata brasileiro, em seguida ao almirante Henrique Balbi. Muito obrigado. Obrigado, almirante. Bem, em relação assim, quais passos poderiam ser tomados, né, no curto prazo para concretizar esse potencial das opacas, que acho que nós todos aqui falamos e acreditamos, temos consciência. Primeiro, eu acho que eu concordo inteiramente com o professor William, começar a implementação dos compromissos já acordados entre os países, que envolvem muitas áreas, muitos temas, e em si só é um desafio, por conta da sua abrangência e a necessidade de coordenação. Nesse contexto, assim, como o Ministério das Relações Exteriores, Estado brasileiro, o que a gente começou a fazer internamente foi buscar uma coordenação interministerial para a implementação do Plano de Mindelo, assim, eu acredito que tem muito potencial. O senhor falou, almirante, também na sua fala inicial, que foi algo muito relevante, que é a necessidade de que a pauta, né, no caso das opacas, seja comprada internamente pelos tomadores de decisões, pelo Estado, pelas instâncias. E eu acho que nós temos um bom caminho para isso no Brasil atualmente. Em relação ao meu ministério, no caso, o Ministério das Relações Exteriores, eu posso, assim, assegurar de que há um ímpeto muito grande. O ministro Mauro Vieira é muito comprometido com as opacas. Ele, assim, foi um ponto muito importante começar a gestão dele, essa segunda gestão, com a retomada das opacas. Eu tenho certeza também que, pela sua política externa em geral, por estar ali junto com o nosso ex-ministro, embaixador Celso Amorim, que também tem um grande carinho pelas opacas, o nosso presidente da República também favorece muito. Então, da alta liderança, eu acho que emana esse interesse, né? Só que aí é o caso de como implementar isso ao longo da estrutura do Estado brasileiro e disseminar pela sociedade. Na reunião interministerial que nós tivemos, que foi no começo de setembro,
eu fiquei muito impressionado com o poder de convocatória das opacas, porque nós convocamos uma reunião e tivemos a presença não só dos parceiros mais tradicionais e comprometidos, como a Marinha do Brasil, o Ministério da Defesa, o Ministério da Pesca, mas acho que nós tivemos 14 ou 15 ministérios que compareceram, que participaram, que tiveram ideias. E o propósito dessa reunião inicial foi fazer um mapeamento das iniciativas do Brasil que se enquadrariam no plano de ação de Mindelo e uma espécie de chuva de ideias, né, brainstorming, para quais iniciativas poderiam ser tomadas, inclusive colocadas no orçamento do próximo ano. Então, esse é um trabalho que está em andamento e, da nossa parte, é um primeiro passo, né, que tem que ser mantido e continuado. Em relação aos recursos, que é outro tema muito importante, é sempre um dilema essa coisa de investir em uma atividade, porque enquanto você não investe, a atividade não vai retornar. Então você pensa, então não vale investir. Mas quando você investe, aí você fala, olha, está funcionando, está dando retorno, então aí você investe mais. Então assim, só que para começar e para você acelerar, você precisa de uma decisão política, né? Política no sentido amplo, né? Não de um tomador de decisão, mas numa sociedade, de um país. Um ponto que eu acho que poderia ser interessante, pelo menos no Brasil, e acho que cada país vai ter o seu sistema, mas no Brasil, o Congresso Nacional, ele é muito importante na alocação de recursos, né? Ele que aprova o orçamento. Então, buscar ativar mais essa cooperação, seja por meio da União Interparlamentar ou por meio de frentes de amizade, de congressos e órgãos, seja o Congresso, seja conselhos nacionais dos diferentes países das opacas, para você fomentar esse conhecimento dos países em comum entre os nossos principais envolvidos na aprovação dos recursos do orçamento, para eles verem que há a potencialidade ali. Esses acho que seriam os primeiros pontos, assim, mas para ressaltar, em relação à mobilidade entre os nossos continentes, entre as opacas, eu acho que é super importante ressaltar que é um desafio muito grande mesmo. E é um desafio até anterior, porque tanto nossas zonas terrestres, né, tanto a América do Sul quanto o continente africano, a gente sabe que nós sofremos dessa dificuldade de mobilidade dentro da própria América do Sul, dentro do próprio continente africano. Às vezes, para sair de Brasília, onde eu estou, para ir para o Equador ou para o Peru, às vezes o voo mais fácil e que está disponível, você tem de ir até o Panamá. Eventualmente, para ir para o Caribe, você tem de ir até Miami, né? E no continente africano é muito assim também. Minha esposa morou muitos anos no Quênia e eu passei muitos tempos lá. E para viajar, assim, às vezes era difícil você ter essa... Então, são desafios muito parecidos e que eu acho que nós temos que ir enfrentando, aí, buscar maneiras de adensar as relações para conseguir superar, mesmo que seja aos poucos. Então, muito obrigado. Agradeço ao secretário Éden a intervenção. Realmente, se existem também doenças negligenciadas, que as indústrias farmacêuticas multinacionais não têm interesse, também existem aerovias negligenciadas. Não interessa um voo África, América do Sul direto para as grandes companhias aéreas internacionais. Então, é importante os passageiros que fazem a rota que lhes interessa, tanto transoceânica como também intercontinental, intercontinentes, que é o caso, como mencionado, Equador, Panamá e Caribe. E isso é um tema econômico, político, que deve ser tratado nessa dimensão de interação. E foi muito bem apontado a questão do primeiro passo. Inicialmente é difícil, mas depois vai suavizando ao longo do tempo o retorno. É uma visão de planejamento a médio e longo prazo. Passando então a palavra a uma instituição belíssima, que eu também fui do CAMAS e COUCO,
ao contra-almirante Henrique Balbi, que é aquele que pode operacionalizar muitas das iniciativas em função justamente das atividades que o CAMAS desempenha, como tanto pela presença permanente dos membros que o constituem, como também, eventualmente, por convidados temporários, por exemplo. Senhor Almirante, por gentileza, por favor. Señor Almirante, bueno, muchas gracias por el espacio de tomar la... Muito obrigada. En nombre de los que me... Dos que me acompanham, meus assessores, integrantes das diferentes armadas dos países, um fato concreto que se poderia falar nesse momento, já compartilhamos através desse lugar os contatos que estão presentes nas opacas e dos adidos de defesa naval. Já passaram contato, por exemplo, do encarregado, que foi o segundo expositor do primeiro painel, que é o diretor justamente do Centro de Coordenação Interregional, o senhor contra-almirante Narciso Faturo Júnior. E um fato concreto de que nós poderíamos começar a fazer sem maiores dificuldades é o contato informal entre a sua pessoa e a minha pessoa, em nome dos meus assessores, para poder começar a trocar, por exemplo, informação entre o seu centro e o nosso organismo, o AMAS, ou formação para as pessoas, o treinamento militar e civil de uma e outra parte, tanto em doutrina como procedimentos, e mais das experiências que tenham no Centro de Coordenação Interregional, no AMAS, com todos os anos de experiência, inclusive realizando exercícios de tabuleiro que podem ser em nível intergovernamental, ou interorganizacional, ou interagencial, inclusive, porque tudo vai depender das questões, dos marcos legais de cada estado, que pode ter suas marinhas, por seus espaços marítimos, ou que forças de segurança também. Então, a gente poderia começar a fazer, além do intercâmbio de informação, para ganhar confiança mútua e começar a estreitar os vínculos, repito, formação, capacitação e exercícios simulados inicialmente, para eventualmente, depois de amanhã, começar a falar em exercícios no mar, que no âmbito dos OPACAS já está previsto exercícios que a Marinha do Brasil fazem assiduamente, por exemplo, com a Exelidex, com vários países ocidentais da África. Então, se a diretiva da pergunta para o painel era determinar fatos concretos e fáceis de implementar a tempo e em forma, isso poderia chegar a ser uma contribuição de Buenos Aires através do sujeito do coordenador do Lamas, em nome de quem me acompanha, começar a ter esse intercâmbio de informação, capacitação e exercícios simulados. Muito obrigada, senhor Almirante. Muito grande estarmos aqui e aprender com as intervenções que foram efetuadas a partir do embaixador Guilherme Carmona. Para eu poder passar a uma etapa seguinte de perguntas, eu quero aproveitar a ocasião para saudar os companheiros da Argentina, os irmãos da Argentina, pelo tricampeonato mundial brilhante, espetacular. Parabéns. E como sou torcedor do Boca Juniors, vida longa ao Boca. Muito bem. Dando continuidade, e evidentemente eu vou aproveitar a presença continuada do embaixador Guilherme para incluí-lo nas discussões.
Eu tenho uma pergunta aqui inicialmente para o professor William Moreira. No que tange à cooperação regional para a segurança marítima, como o senhor avalia a atuação do Brasil junto aos demais Estados-membros das OPACAS para o desenvolvimento de parcerias para capacitação de pessoal e de procedimentos relativos a este tema? Eu acrescento aqui, porque eu tenho certeza que esse capitão de corveta não faria essa pergunta que eu vou acrescentar, pontos fortes e pontos fracos. Muito obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que ela está bem conectada com a exposição que foi feita. Nós vimos que a complexidade desse arranjo, né, no Atlântico Sul, né, das forças e da dinâmica desse oceano vivo, né, desse espaço oceânico vivo e dinâmico, requer requisitos, né? Tem demandas de segurança e de governança, né? E isso, em última análise, traz uma responsabilidade grande para as marinhas e guardas costeiras, porque são os instrumentos que os estados têm de se fazerem presentes no mar com o uso e aplicar legitimamente o uso da força. Na parte de capacitação, como nós abordamos aqui, entendido no seu sentido mais amplo, é muito importante o preparo do pessoal que são os operadores, né, das forças e das atividades relacionadas à manutenção da boa ordem no mar. E isso envolve tripulações, envolve oficiais, praças, envolve, inclusive, em diversos níveis da carreira do profissional, né? E nós temos aí esse conjunto há um histórico grande de cursos efetuados aqui no Brasil, oferecidos pela Marinha, e também de intercâmbios com países, marinhas amigas, em que nossos oficiais e praças vão fazer cursos fora, né? E isso tudo gera um efeito positivo, né, na capacitação institucional, né, a partir das capacitações individuais. Como pontos fortes, né, eu destacaria essa estrutura que já está montada de realização de reuniões de Estado-Maior, reuniões em nível também do Ministério da Defesa, em que podem ser planejadas essas cooperações, esses intercâmbios, esses cursos, etc. Isso tem uma estrutura já montada que vem funcionando há bastante tempo. E como pontos fracos, não diria que exatamente fraco, mas é um fator limitador, né, que faz parte do contexto, são os recursos, né, porque essas iniciativas trazem custos e os recursos são limitados, então talvez não possamos mandar a quantidade ou receber a quantidade desejada ou que seria desejável para essas iniciativas de capacitação. Okay? Obrigado. Monsieur Anton Farc Guemot, é correta a pronúncia? Por favor. En fait, what I can see definitively as the professor say, something needs to be done, and it should begin somewhere. And as the first question. E como primeira pergunta foi enviada ao primeiro painel esta manhã, em termos de perspectiva, é importante notar que talvez nós devamos definitivamente tomar a decisão hoje a respeito
do que vem a seguir, porque alguém disse essa manhã que a organização seria 10 anos com atividades. E agora nós já tomamos a decisão política no sentido de seguir em frente. Então, o que é importante para nós, antes de deixar o Rio de Janeiro hoje, seria saber quais podem ser os próximos passos em termos de perspectivas. Camarões, o meu país, está pronto para ir em frente com o processo das opacas. Mas para onde ir? Para fazer o quê? Com que tipo de mecanismo? Com que tipo de perspectiva prática? É importante saber. E que eu posso dizer também é que, com relação ao futebol, Brasil e Camarões são bons amigos, a não ser no futebol, mas nós decidimos, o meu país decidiu que no próximo confronto nós vamos deixar o Brasil ganhar o jogo. No seguinte sentido, nós estamos então com uma demanda de Camarões, no sentido de qual é o próximo passo, qual é o próximo rumo. E parece que houve uma proposta aqui à mesa, que é da institucionalização, inclusive faz parte da menção do nosso chanceler, Mauro Vieira, da institucionalização, da estrutura permanente. Um grupo de trabalho também foi mencionado, isso permitiria que, de forma concreta, se listassem e aprimorassem todas as propostas, idas e vindas, em todos os participantes, ainda mais com as instituições como o CAMAS, o COCO. Nesse sentido, então, eu inicio mais essa rodada, com essa intervenção, aproveitando os comentários aqui à mesa, com o nosso embaixador Guilherme Carmona, e em seguida eu passo para o secretário Eden. Por favor, embaixador Guilherme. Muchas gracias, almirante. Bueno, antes que nada, Muito obrigada, almirante. Antes que nada, eu quero agradecer a referência à Copa, ao campeonato de futebol. Nós estamos realmente muito orgulhosos das nossas 3 estrelas da Copa do Mundo, mas também quero dizer que temos 3 estrelas que vocês têm. Há 3 estrelas também entre os jogadores de futebol, como Maradona, Pelé e Messi. E também gostaria de enfatizar algo que é muito importante, que apareceu em todas as intervenções, e que é a necessidade de dar continuidade e concretizar o que falamos e aprofundar também as ações da Zona de Paz do Atlântico Sul. E eu sugiro que nós prestemos muita atenção com relação ao plano de ação aprovado em Mindela. Temos justamente nesse aspecto um nível de detalhamento muito importante com relação ao que nós queremos realizar de maneira conjunta. E acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara e temos que ter isso muito presente nas nossas ações. E também temos que ter em conta que nesse plano de ação foi prevista a existência de um comitê permanente de pontos focais dos países da ZOPACA, assessorados por expertos, por especialistas, com relação às temáticas que a gente possa ir abordando. Então, eu acho que é realmente muito importante que num esforço compartilhado com a liderança do Cabo Verde, mas também com a participação de todos os países da ZOPACA, nós implementemos de forma concreta o funcionamento desse comitê permanente, que vai nos permitir uma riqueza de propostas que surgirão
e a partir de diferentes âmbitos de cooperação, e vamos poder colocar tudo isso no marco comum de conquistas compartilhadas. Então, temos as iniciativas que são multilaterais e também temos iniciativas que são bilaterais, mas que também contribuem a que o Atlântico Sul seja uma zona de paz e de cooperação. Muito obrigada. Bem, obrigado, Almirante, novamente. Essa questão da institucionalização e da consolidação, né, das opacas e da cooperação e das formas de contato e comunicação, ela é uma questão fundamental, ao mesmo tempo difícil, porque é isso, envolve investimento, e o investimento que ele precisa primeiro ser feito para você avaliar a validade dele. Mas eu acho que mas isso foi consolidado no plano de ação de Mindelo, essa referência à institucionalização, à progressiva institucionalização. Até onde eu entendo, não há acordo, não há consenso sobre exatamente em que caminho ela deveria seguir. E um primeiro passo foi esse oferecimento, né, do Brasil de sediar esse grupo de apoio aos pontos de contato. E é uma iniciativa aí que nós estamos tentando implementar, avaliando o formato, né, os modelos, para fazer um oferecimento aí para o grupo. Pessoalmente, aí não estou falando como representante não estou falando em nome de ninguém, só em nome próprio mesmo. Eu acredito que, assim, evoluindo as opacas da forma como a gente quer e da forma como acreditamos, eu acredito que nós aqui, ser necessária para a segurança e desenvolvimento da nossa região, ela vai adquirir uma densidade que eventualmente ela vai precisar de uma estrutura mais robusta. Talvez pensar em algo como o modelo da OTCA, de Cooperação dos Países Amazônicos, enfim, eu reitero, apenas a minha visão, e aí é mais de médio e longo prazo. Mas eu acho que esse talvez seja um pouco o destino natural do sucesso das opacas, né, e da sua potencialidade. Eu quero aproveitar somente, por favor, eu quero aproveitar para as vantagens da virtualidade, né, das reuniões virtuais. Nós estamos aqui compartilhando com a Argentina online, como se aqui estivesse presente. Para minimizar custos, certamente uma estrutura virtual ajudaria muito, pautada, por exemplo, por uma estrutura que já existe. Eu estou fazendo também a semelhança do nosso secretário Éden, um brainstorm, que seria o CAMAS, ou alguma outra a nível de Estado-maiores, com apoio da diplomacia, nós pudéssemos ter uma institucionalização, porque eu considero isso o caminho crítico para o tema. Com isso, nós já superamos aqui 4 perguntas, que nós estamos fazendo uma miscigenação. Eu tenho mais uma outra aqui, considerando já que já ultrapassamos em muito o horário previsto. Essa aqui também já foi superada. Essa aqui também já foi superada. Tem uma pergunta aqui interessante. Ela é: o Atlântico Sul possui um número menor de pontos de estrangulamentos das linhas de comunicações marítimas. Se refere à questão de estreitos ou canais, como Panamá, Suez, etc., que nos demais oceanos. Nesse contexto, os senhores consideram isso uma vantagem geopolítica? Há possibilidade de capacitação comum, já que não existem estrangulamentos, nessa área para monitoramento? Vamos começar com o CAMAS, o senhor almirante Henrique Balbi. Por gentileza, senhor almirante. Recibido, señor almirante, gracias. Bueno, muy interesante.
Muito interessante a pergunta e creio que, sem alguma dúvida, os estreitos internacionais, que, segundo a Comemar, temos distintos tipos de estreitos internacionais. Nas tipificações importantes, não todos têm o marco jurídico, segundo a Comemar. Hoje, me parece que há um desafio muito importante a nível mundial, desde o ponto de vista geopolítico. É verdade que o Atlântico Sul não tem estrangulamentos importantes, como pode ser, por exemplo, o Estreito de Hormuz, hoje muito importante pelo atual conflito internacional entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Além das passagens oceânicas, claro, eu sintetizei na minha exposição para não perder tempo, claro, é uma passagem do Oceano Índico para o Atlântico, uma passagem grey que faz a proteção antártica, o Estreito de Magalhães, que é um estreito do ponto de vista da navegação internacional, mas um marco polêmico muito particular, porque o Estreito de Magalhães são águas interiores do Chile. Mas está aí como o passagem oceânico Drey, caso que esse estreito internacional está aberto a sempre, em caso de um conflito, o Chile poderia fechar suas águas interiores, ou seja, o Estreito de Magalhães. Não, assim, voltando à pergunta, no Atlântico Sul tem a sua projeção antártica, a passagem Drey, e no caso de um conflito ou ruptura do Canal do Panamá, é a via por excelência de comunicação entre o Atlântico e o Pacífico e vice-versa. Pero a nível internacional, hoje os estreitos internacionais são um desafio e, para não dizer, uma dor de cabeça para todas as potências, grandes ou pequenas, porque fazem com que as vias marítimas e a conectividade, que não deixam de ser águas internacionais de livre navegação, importantíssimos para o comércio internacional e para as economias nacionais e regionais. Almirante, realmente eu concordo integralmente com a sua observação, que ela tem muito mais de oceanopolítica do que de geopolítica. O raciocínio de estreitos em oceanos é um raciocínio geopolítico. E a resposta do senhor foi como um marinheiro que é uma resposta de oceano. Os oceanos têm outros tipos de estrangulamento que, por exemplo, são as concentrações de tráfego marítimo nas linhas de comunicações. Alguns pontos têm uma maior concentração de navios. Nesse ponto é um estrangulamento, não necessariamente geográfico, mas de operação dos navios. Senhor Camarões, por favor, ou observação a acrescentar? Normally, the question doesn't concern our zone, because a pergunta não tem a ver com a nossa zona, porque no Golfo da Guiné tem um mar aberto, um espaço aberto, e não tem nenhum canal ou outro tipo de problema. E na relação internacional, normalmente nós falamos isso, que os estados não têm amigos, mas somente interesses. Mas o único canal que é próximo a nós é o canal de Suez. E quando tem um problema nesse canal, o tráfego aumenta na nossa zona porque os navios precisam ir em torno do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, então voltar para o Golfo da Guiné, até a Europa ou América, para a América do Norte,
ou simplesmente em frente à América do Sul. Então, no Golfo da Guiné, nós não temos essa questão. Obrigado. Nós já estamos 1 hora adiante do horário previsto para o encerramento e, infelizmente, então, eu vou iniciar os procedimentos de encerramento desse brilhante encontro, que, infelizmente, na parte da manhã eu tive outros compromissos, não pude aqui estar. Mas, certamente, vamos receber os documentos pertinentes para que nós possamos também ampliar os conhecimentos. Como pontos que me parece que eu posso sintetizar, pautado principalmente nos termos de Mindelo, a institucionalização é uma pauta importante. E essa institucionalização indica a criação de algum mecanismo permanente, presencial, virtual ou híbrido, para que possam ser implementadas as medidas. Ou melhor ainda, antes disso, como bem disse o representante de Camarões, identificadas as ações pertinentes para que nós possamos prosseguir com maior segurança a navegação. Com relação à questão de fundos, me parece mais uma questão de atribuição de prioridade do que propriamente disponibilidade. Se nós pudéssemos raciocinar com a vinda de 1 ou 2 ou 10 representantes, certamente as economias de todos os países envolvidos não sofreriam uma dificuldade muito significativa. Outros poderiam mandar 2, outros 3, outros 4, em vários setores. Então, me parece que a questão principal envolve uma atribuição de prioridade política para o tema. Em terceiro ponto, e aí eu não estou colocando em termos de prioridades, eu estou só colocando para análise posterior, com que se refere à urgência, à importância de espaços que estão sendo oferecidos para potências extra-regionais. Isso certamente traz questões extra-regionais para a nossa área. Observe bem no mapa mundi, realmente o nome foi muito feliz, Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, porque no momento é uma área que não existem conflitos do ponto de vista armado, na dimensão que acontece em outras regiões. Na dimensão que acontece em outras regiões. Eu quero dizer com essa parte sublinhada. Evidentemente, existem questões potenciais que nós temos que buscar o atendimento, muito bem apontado também por Camarões, dos nossos interesses. E para dar uma dimensão assim também de fraternidade, é evidente que o Brasil, depois de 5 campeonatos mundiais, 2 campeonatos olímpicos e várias vezes campeão da Libertadores, nós temos que dar oportunidades para